Olá, nós estamos aqui mais uma vez, né? Com muita alegria no coração, fazendo um vídeo para que nós possamos aqui interagir, possamos trazer uma clareza, né? Um entendimento. E nós vamos continuar na nossa série aqui sobre conflitos da vida, trazendo 17 temas sobre estes assuntos. Reiterando, não são assuntos teológicos, não são assuntos filosóficos, embora entre um pouquinho e adentre na filosofia, não necessariamente, mas são assuntos que a gente pode trazer para os nossos dias, porque são assuntos cotidianos. E nesses assuntos cotidianos nós vamos trazer a luz da palavra de Deus, porque esse é o nosso intuito. E eu quero entender que você vai prestar atenção, vai concordar conosco ou discordar, mas nós vamos usar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bom? E nós vamos hoje falar dos conflitos da vida. Nós vamos falar sobre de onde surgem os conflitos. Nós já fizemos o primeiro vídeo sobre esse tema, mas eu achei assim muito curto para um tema muito importante. E eu acabei tendo uma ideia de fazer em duas partes. Então eu não vou ficar estendendo muito sobre esse tema de onde surgem os conflitos. Eu acabei fazendo nesse vídeo aqui, procurar entendimento com vocês para a gente possa compartilhar em segunda parte, tá? Fazer em duas partes. Eu quero falar nessa segunda parte de onde surgem os conflitos. Eu pensei bem, né, nos textos e tudo e encontrei aqui um ponto de partida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você tem, né? Se você não tem importância, mas se você acompanhar conosco aqui o que está escrito em Atos. Nós não vamos fazer a interpretação, né? Porque é um fato que ocorreu com Paulo. Então eu não quero aqui minuciar por ponto a ponto, versículo por versículo, né? Você vai entender, porque nós vamos dar um ponto de partida aqui de onde surgem os conflitos. Né? Conflito surge de tantas coisas, às vezes coisas simples, né? E vai gerando aquela bola de neve, aquela fogueira, e não tem bombeiro que apague, né? Aí, meu irmão, a coisa fica feia, e às vezes se não apagar, se não disseminar, se na hora, as coisas tendem a tomar um rumo desastroso. Então vamos lá, Atos capítulo 27, quando Paulo está ali com vários presos, né? Ele é conduzido por um centurião italiano e eles estão indo para Roma e vai ter um problema aqui. Então, acompanhe comigo a partir do versículo 6. Atos 27, 6, diz o texto assim, olha: achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, aquela ilha, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do jejum, admoestava-os Paulo. Olha o que Paulo disse: senhores, vejo que a viagem
vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Agora vamos um pouquinho mais para frente, para a gente ganhar um pouco de tempo. Aqui no versículo 18 diz o seguinte: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Ou seja, estavam jogando as coisas fora. A coisa não estava boa. Aí diz o versículo 20. Versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 20. E não aparecendo, havia ali já alguns dias nem o sol, nem as estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Ou seja, eles deram que não ia dar nem para salvar, vai morrer todo mundo. Versículo 21. Olha só o que vai acontecer. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e essa perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente a o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. Agora, quantas pessoas tinham com ele? Versículo 37. Estávamos no navio 266 pessoas ao todo. Versículo 42 ao 44. Versículo 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de os fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vocês perceberam? Vocês perceberam que a voz de um homem não serviu de nada, porque a opinião dos outros, da maioria, é que estava valendo? Então, de onde que surgem os conflitos? A primeira, pela falta de um entendimento racional e lógico. Não é muitas vezes da maioria. Porque o entendimento de Paulo
Não era um entendimento que Deus havia falado, que Deus tinha colocado. Não, era lógico que o vento era contrário, que a situação não era uma situação boa para navegar, era uma situação que não ia dar no que ele esperava, então era muito difícil. E nisso, eles deram ouvido mais às pessoas do que o próprio Paulo, e nós vamos ver no que deu. E de onde então vai surgir os conflitos? Surge da quebra de princípios. A quebra de princípios é terrível. Surge de onde mais? Do rompimento de liderança. Às vezes, a liderança ela quer uma coisa e às vezes um grupo não quer. E essa quebra de liderança, esse rompimento, causa um conflito enorme. Causa separação, causa tristeza, causa rancor, causa uma série de situações que, sabe, a gente poderia, como eu posso dizer, poderia deixar de existir, poderia colocar de lado. Qual a outra situação? Uma vida estressada. Olha, uma vida estressada, meu irmão, ela não tem lugar para paciência, não tem lugar para tranquilidade, ela não tem lugar para calma. Então, quando uma vida ela está estressada, ela só gera conflito para ela, conflito para os outros. De onde surgem então os conflitos? Uma delas é essa. Uma vida corrida, mas uma vida corrida estressada, sem rumo. E isso vai gerando assim uma situação muito desagradável. Qual é a outra que a gente pode aqui mencionar? A falta de humildade. Nós vemos aqui no caso do naufrágio, mas isso é relevante para todos nós o tempo todo, né? A falta de humildade, o abuso de autoridade. Nós vemos isso o tempo todo, né? Então não dá atenção para que um menor está falando, para que uma outra pessoa está dando uma opinião, porque existe uma autoridade, minha autoridade é o que eu mando, o que os outros falam não importa, para mim não faz a mínima diferença. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender que a opinião dos outros também é uma opinião importante. Então, a falta de humildade é que leva também muitas coisas para um conflito difícil de resolver. E onde ocorrem esses conflitos? Onde ocorre? Onde ocorre com mais frequência? Isso aqui que a gente precisa pontuar nas nossas vidas, né? Onde ocorre os conflitos assim com mais frequência? Conflito ocorre em qualquer lugar, na esquina, num restaurante, numa churrascaria, no lazer, numa praia, em qualquer lugar. Às vezes surge do nada, né? Mas onde ocorre com mais frequência? Eu quero aqui colocar três lugares que é muito, assim, é muito aflorado as coisas. O primeiro, na família. Olha, por causa dessa intimidade que nós temos entre marido e mulher, filhos, pais e tudo, né? Entre parentes, primos e tudo, nos dá uma liberdade de determinadas palavras ou determinadas decisões, e isso vai gerando um campo minado. E esse campo minado, ele precisa ter a presença de Jesus no campo, nesse campo minado o tempo todo. Mas a família, ela é um foco que, se não tomar cuidado, olha, desde as decisões mais simples, ali de um filho com os pais, ou de um esposo com a esposa, e vice-versa, coisinhas simples, desde as mais horríveis que se possa imaginar. Quais são as mais horríveis que se possa imaginar? Intriga, uma disseminação de uma falta de comunicação,
uma situação onde um não pode mais olhar para a cara do outro. E até chegar ao rompimento, às vezes de um casamento, às vezes de filho com os pais, os filhos vão embora. Por quê, irmão? Porque na família é onde está um foco pesado disso. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui. Entre os anos 60, olha que eu não estou falando só pela minha idade, hein? Não é isso não. Mas a história também nos conta. E eu convivi com isso quando era pequenininho, tá? Olha aqui, entre os anos 60 e até o início dos anos 70, existiu na nossa sociedade aqui no Brasil um movimento que você já deve ter ouvido falar, um movimento chamado de Anos Rebeldes. O que eram os Anos Rebeldes, né? Para ser bem rápido. Havia uma mudança da sociedade na Europa, através até das músicas, né? Beatles, Rolling Stones e tal. Então, nessa mudança, foi vindo pelos Estados Unidos, chegou aqui na América, né? Nos Estados Unidos também é América, né? Só que lá é do norte. Então, foi descendo. E no Brasil chegou, então, rompendo os paradigmas de determinados comportamentos dos pais. Então já vieram os hippies, vieram outras pessoas e tal, então os jovens saíam de casa, não tinha horário para voltar. Quando era ali regulado 9 horas, 10 horas da noite tinha que estar em casa. Então o jovem já saía de casa, já não tinha horário para voltar, já não tinha o dia para chegar. Aí já foram chegando aí a cocaínazinha, foi chegando aí a maconha, já foi chegando aí o rock and roll. E aí girou então essa febre nos jovens chamado Anos Rebeldes, porque foram quebrando os paradigmas que existia daquela sociedade antiga. E isso gerou muitos conflitos entre pais e filhos que foram embora, não voltaram mais, né? Até a Rita Lee tem uma música chamada Ovelha Negra da Família, né? Aquela música que a gente, né? Eu tanto curti, né? Aquela música tem uma letra que é uma letra verdadeira. É uma letra verdadeira. Porque era a única ovelha negra da família. Ela pulava o muro, ia para embora e saía com a galera e tudo mais, né? Então criou-se muitos conflitos. Qual é o outro ponto que é assim conflitante? É a área de trabalho. Onde a gente tem convivência de muitas e muitas horas, passa muito mais horas no trabalho do que em casa, né? E no trabalho tem problemas do patrão com o empregado, do empregado com o patrão. Tem problema de patrão com patrão, porque são sócios. E olha que nessa sociedade tem empresas que rompem, tem empresas que acabam com a razão social, outro gera outra empresa. E os conflitos são graves. Por quê? Porque nenhum rompimento, meu irmão, nenhum divórcio, vamos dizer assim, né? Quando a gente pensa em divórcio, a gente pensa logo no casamento. Mas o divórcio é uma aliança. O divórcio, como diz, é o rompimento de uma aliança, de um contrato. Isso é um divórcio. Então, esse rompimento desses contratos, dessas sociedades, né? Desses acordos, Deus falou também, né, lá para os filhos de Israel, é possível andar dois juntos se não houver entre essas duas pessoas um acordo? Não é possível, porque Deus estava em conflito com o povo de Israel e o povo de Israel em conflito com Deus. Então não estava dando para andar junto e Deus falou, então eu sigo o meu caminho, vocês seguem o de vocês, vocês vão ficar sozinhos, mas nós vamos ter que romper aqui o nosso divórcio, fazer um divórcio acontecer. Então, meu irmão, o que está acontecendo aqui no trabalho? É justamente isso. Quando se rompe um acordo, uma aliança, quando se rompe ali um contrato, quando se rompe um campo de ideias, não existe, é difícil haver uma separação de paz, em paz.
É difícil, porque sempre vai gerar algum conflito. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Nesse ponto, é necessário buscar um entendimento. Porque mesmo rompendo, a paz é o melhor caminho. Amém ou não? A paz é o melhor caminho. Não é bom viver em conflito. Eu não gosto. Eu acho que há quem goste. Porque tem pessoas que gostam de colocar fogo na lenha. Eu já não gosto. Eu gosto de colocar água na fogueira, para poder apagar. Mas eu não gosto de ver o circo pegar fogo. A gente vai lá e tenta resolver. Olha, qual é o terceiro e último ponto que a gente precisa aqui colocar na mesa, né? É o problema da religião. É um outro foco muito poderoso que acontece conflitos o tempo todo. A religião foi aonde Jesus teve os seus maiores conflitos, foi com a área religiosa. Tanto Jesus como Paulo. Olha, Jesus enfrentou grandes desafios, mas conflitos ele só teve com religiosos. Ele não teve problema ali no entendimento com aquela mulher adúltera, com Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos e ladrão, um corrupto. Ele não teve problema com aquele camarada que nasceu cego. Não teve problema nenhum com a sociedade. O problema de Jesus estava exatamente com os fariseus, com os saduceus, com aquele pessoal que era legalista. Paulo teve a mesma situação. Paulo teve que romper com o farisaísmo para viver a graça de Deus, que não tem como andar dois juntos. Não tem como. E nesse ponto é que eu quero aqui entrar já para fechar esse vídeo com vocês. Eu busquei aqui uma linha para a gente chegar a uma conclusão, e a linha é essa. Qual é o nosso papel na sociedade? Qual é o meu papel e qual é o seu papel? Quem nós estamos representando nessa sociedade? A quem nós representamos? Jesus Cristo representava o vinho novo para o judeu. A lei de Moisés representava o vinho velho. Está lá escrito em Lucas 5:39. E Jesus disse o seguinte, Lucas 5:39, ele disse, o povo vai preferir o vinho velho, porque o vinho velho, depois de curtido, é o que é mais aprazível. Mas Jesus, ele era o novo do momento. Ele representava o novo da sociedade. A graça de Deus era aquilo que estava chegando para uma sociedade que estava acostumada com os costumes e os rudimentos antigos. E aqui a pergunta que eu faço é essa. Quem nós estamos representando? Não somente na linha religiosa, mas na sociedade. Porque se a gente representa uma situação e a sociedade está em um sistema de mudança, então muitos dos nossos paradigmas vão sendo quebrados. O que é necessário para se concluir? Respeito. A palavra se coloca nesse patamar. Respeito é a coluna mestre para um bom entendimento. Eu preciso respeitar a sua opinião e vocês precisam respeitar a minha opinião.
Por quê? Porque no respeito existe uma relatividade. Tudo está no campo do relativo e nada no absoluto. O absoluto é só a verdade de Jesus. As ideias humanas são todas elas relativas. E se são relativas, elas são passíveis de mudança, são passíveis de desconstrução. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Tem aquela música, né, lá no Rio de Janeiro, que chamava assim, cada um no seu quadrado, né? Então, cada um no seu quadrado. Eu estou aqui num quadrado aqui, você representa o outro quadrado, cada um no seu quadrado, nos respeitando, e Deus vai nos dando vitória. Espero ter contribuído aqui nesse vídeo com você sobre esse tema, né? Um tema tão relevante, tão importante, que é o tema sobre geração de conflitos. Olha, agora eu vou te pedir algo, né? Claro. Vou te pedir algo importante para nós. Dá um like, não esquece. Dê o seu like, compartilhe. E eu já quero agradecer aos novos inscritos, aos que estão se inscrevendo aí no canal, para que esse canal se torne grande, para a glória do Senhor Jesus. Obrigado a todos.